E aí, pessoal, vou gravar aqui para vocês a primeira aula da primeira parte, né, da nossa disciplina de lógica matemática. Termos e proposições. A linguagem usada na matemática, como qualquer outra linguagem, compreende designações, também chamadas nomes ou termos, e proposições, ou frases. As designações servem para indicar determinados objetos matemáticos, números, pontos, conjuntos, funções, operações, figuras geométricas, etc. As proposições exprimem afirmações, que podem ser verdadeiras ou falsas, a respeito dos mesmos objetos. Geralmente nos expressamos, em português, através de interrogações e exclamações, mas, para comunicar fatos ou informações, usamos sentenças. Definição: chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou de falsa. Exemplo 1. Exemplos de sentenças declarativas. Letra A. A neve é branca. Essa sentença é verdadeira. Letra B. 2 mais 2 é igual a 5. Essa sentença é falsa. Letra C. 10 é menor do que 7. Essa sentença é falsa. Letra D. Como vai você? Essa frase é uma pergunta, não pode ser considerado nem verdadeiro nem falso e, portanto, não é uma sentença. Letra I. Ela é muito talentosa. Essa frase não é verdadeira nem falsa, pois ela não está especificada, portanto, não é uma sentença. Princípios. O ponto de partida da análise lógica está nos seguintes princípios. Princípio da identidade. O que é, é. É bom lembrar que pensar, conhecer, deduzir é antes de tudo identificar. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e deixar de ser, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ou seja, contradições na lógica não são permitidas. Por exemplo, a proposição a casa é azul será verdadeira se realmente a casa for azul, mas falsa se a casa for de outra cor. Sobre esse princípio, eu gostaria de comentar, né, que ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto, né? O que quer dizer, então, mesmo aspecto e ao mesmo tempo? Vamos ver. Então, aqui, o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, nós sabemos que ele era filho de Dom Pedro I. E ele era pai da princesa Isabel, né? Então, ele era pai e filho ao mesmo tempo, mas não sobre o mesmo aspecto, né? Ele era
pai da princesa Isabel, né, no aspecto de que ele gerou a princesa Isabel, e ele era filho de Dom Pedro I, porque ele foi gerado por Dom Pedro I. Claro que a gente sabe que é a mãe, né, que gera o filho, né, mas o pai tem alguma participação, né? Então, quando eu falo que o pai gera o filho, né, eu estou falando no sentido antigo, né, do termo, né, gerar, né? Princípio do terceiro excluído. Entre ser e não ser não há meio termo, ou que uma coisa é ou não é. Ou uma conclusão é verdadeira ou é falsa, não há terceira possibilidade ou meio termo. Valor lógico. Definição: denominar-se valor lógico de uma proposição a verdade, que representamos por V, se a proposição for verdadeira, ou a falsidade, representada por F, se a proposição for falsa. O valor lógico de uma proposição P indica-se por V de P. Assim, exprime-se que P é verdadeira, escrevendo, V de P é igual a V. Analogamente, exprime-se que P é falsa, escrevendo, V de P é igual a F. Exemplo 1. Sejam as proposições. A proposição P é: a neve é branca. A proposição R é: 10 é menor do que 7. Assim temos que o valor lógico de P é verdadeiro, logo V de P é igual a V. O valor lógico de R é falso, logo V de R é igual a F. Proposição. Observemos que toda proposição apresenta três características obrigatórias. Sendo oração, tem sujeito, ou seja, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito, por exemplo, observe a frase: Pelé é brasileiro. Nessa frase Pelé é o sujeito e é brasileiro é o predicado. Agora observe a frase: o jogador de futebol. Essa frase não é uma proposição, pois não possui sujeito. É declarativa, não é exclamativa nem interrogativa. Por exemplo, observe a frase: meu carro é azul. Essa frase é declarativa. Agora observe a frase: Pelé é brasileiro. Essa frase é interrogativa. Tem um, e somente um, dos dois valores lógicos, ou é verdadeira, V, ou é falsa, F, mas nunca uma coisa e outra. Daí a lógica clássica ser chamada de lógica bivalente ou binária. Repare que essas três características elas estão ligadas aos três princípios da lógica, né? Compreender melhor o que foi visto até agora,
vocês vão lá na apostila 1 e façam o exercício 1 dela, né? Aí depois que vocês fizerem esse exercício, vocês vão assistir a parte 2 dessa aula. Então até lá.